Graça e paz de Cristo, uma alegria estar aqui com vocês, nesta amada igreja. Amada não é aqui retórica, amada mesmo. Agradeço demais, primeiramente, a Deus, ao pastor Neto, com quem estive falando na quinta-feira, assim como o pastor Wagner orou, agora ele também orou naquela ocasião por este momento, né? Então estamos bem abençoados, graças a Deus, duplamente abençoados, para fazer essa missão aqui, que não é outra senão dar, de certa forma, satisfação a vocês, uma vez que vocês são parceiros dos Gideões já há um bom tempo. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela visão desta igreja. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, que o Gideão se identifica como o braço missionário da igreja. Mas se eu disser que aqui vocês têm vários braços, aí não vai parecer que é cristão, vai parecer que é hindu, né? Aquele monte de braços, porque vocês têm ramificações, é uma palavra melhor, missionária, né? Vocês têm aí muitas ações missionárias. Louvo a Deus por esta visão nesta igreja, né? Uma igreja relativamente, aqui não é nenhum demérito, parece pequena, mas as ações são gigantes. É incrível, eu sempre comento com o pastor Neto, como conseguem, né? Porque tem igrejas gigantescas que não fazem metade do que vocês fazem em termos de missão, principalmente. Louvo a Deus pela visão batista, não é uma exclusividade aqui, se eu não me engano, em Atibaia faz um trabalho semelhante também. A Igreja Batista é uma característica, né? Essa obra missionária, mandando aí a palavra de Deus para todos os cantos da terra. Agradeço então também ao pastor Wagner, aos demais pastores. Pastor Gregory, vocês sabiam que o pastor Gregory foi um junior da gente? Eu e minha esposa participamos da Igreja Batista Boas Novas, e o Gregory era um garoto naquela época, era nosso adolescente lá, o nosso junior, hoje pastor aqui, que alegria. Cumprimento os demais pastores, líderes, toda a membresia da igreja. É uma satisfação estar aqui com vocês nesta manhã. Como eu disse, vim trazer aqui uma satisfação dos Gideões. Já é uma tradição nesta igreja, todo dia da Bíblia, todo segundo domingo de dezembro, ter os Gideões aqui, a gente fica muito feliz por isso. A agenda já fica marcada desde já para o ano que vem. Então, ficamos realmente alegres com esta oportunidade. E sempre trazemos, então, procuramos trazer um testemunho. Como eu disse, é uma satisfação, então nós trazemos testemunhos daquilo que vocês têm feito, né, na participação desta obra através de Os Gideões. No ano passado, vocês tiveram aqui o testemunho do pastor Ronaldo Archer, ou Ron Archer. Vocês se lembram disso? Quem estava aqui ano passado? Uma bênção, né? Então foi fantástico. Hoje eu vou trazer, então, alguns testemunhos semelhantes àquele, porque, na verdade, são milhões de testemunhos pelo mundo, graças a Deus, do trabalho de Os Gideões. Especificamente o de hoje eu trago nessa veia do trabalho dos Gideões, mas eu tomei a liberdade, esse testemunho que eu recebi, eu tenho certeza que os irmãos também vão se lembrar dele, não é exclusividade minha, nem dos Gideões, mas eu tomei a liberdade de contextualizar, de trazer para os dias de hoje essa ilustração, para que os irmãos sintam um pouco melhor a importância desse testemunho que eu passo a contar agora. Imagine, é muito comum nos filmes americanos, principalmente, né, quando tem uma emergência, tem ali um caso de perigo da terra, daí saem aqueles líderes mundiais, geralmente uma comitiva, né? Imagina aquela comitiva de carros, né? Geralmente são aqueles utilitários bonitos, pretos, né? 3, 4, 5, todos correndo pela rua ali, batedores e tudo mais. Tente imaginar essa cena. Num desses carros está o ser mais importante deles, o líder, no caso, que no caso aqui é um ministro da Fazenda. Eu não sei em quem você votou, mas pode ser o Paulo Guedes ou pode ser o Fernando Haddad. Aí você pensa aí quem é esse ministro da Fazenda. Mas é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda está no carro principal. E ele está ali conduzido naquela comitiva daqueles carros pretos, importantes, luxuosos, seguindo. Milagrosamente, um servo de Deus é levado a um ponto de encontro onde vai coincidir, onde vão se cruzar os caminhos dessa comitiva e deste servo de Deus que milagrosamente está ali a pé. E essa comitiva para. Esse servo de Deus, então, fica ao lado do carro principal, onde está o ministro da Fazenda. Por mais um milagre de Deus, o ministro da Fazenda está fazendo uma leitura bíblica. Quem fala bem alto aí? Quem de vocês aí lê bem, lê com a voz alta? Por favor, eu quero um voluntário agora. Um de cada vez, por favor. Qualquer um, gente.
2 versículos só. O pastor pode ler? Então o pastor vai fazer o papel do ministro da Fazenda. Não sei se é o Fernando Haddad, não sei se é o Paulo Guedes. Isaías, por favor, pastor. Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Tá. Se os irmãos quiserem acompanhar, fique à vontade. Isaías 53, 7 e 8. Isaías é o evangelho de Jesus Cristo no Velho Testamento, não é? Para quem conhece bem o livro de Isaías, está todo o evangelho ali. 53, versículos 7 e 8. Olha, lembre-se, pense nessa ilustração. Está lá, a comitiva, por algum motivo, parou, e o servo de Deus está aqui ao lado. E ele olha para dentro do carro, o vidro também milagrosamente está aberto. Não sei se o ministro não é chegado ao ar-condicionado, o que foi que aconteceu. E ele está lendo. Leia, ministro. Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Agora, prepare-se que o ministro vai me responder. Como é que eu posso saber se não tem quem me explique? Entre aqui, o senhor vai me responder isso, ok? Ninguém ouviu aqui o que nós combinamos agora. Você entende o que acabou de ler? O servo está aqui fora e pergunta para o carro, você entende o que você acabou de ler? Como posso entender se não há quem me explique? A segunda parte. Me convida para dentro do carro. Suba aqui e me explique. Pronto. Obrigado, pastor. Um aplauso ao pastor. Louve a Deus pela atuação. Faz de conta que a gente está lá na Record. Estamos numa novela bíblica. Graças a Deus. Aí, esse servo de Deus entra ao carro, a comitiva então segue. E naquela trajetória, eles estão indo na direção sul. E o servo de Deus vai conversando com o ministro da Fazenda, com aquele importante ministro da Fazenda. E passa a partir de Isaías, como eu disse, que é o evangelho no Velho Testamento. Convido você a ver Isaías, muitos trechos vão falar da figura de Jesus. E ele, a partir de Isaías e por toda a Bíblia, porque eu não preciso nem dizer, né, eu estou numa igreja batista que ama estudar a palavra de Deus, sabe que a Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, só Cristo interessa. E a partir então de Isaías e de todos os demais livros, aquele servo de Deus explica aquele importante político, aquela importante autoridade sobre a figura de Jesus Cristo. Aquele ministro então fica impressionado com tudo aquilo que está ouvindo, né? Passa-se a abrir os olhos. E de repente, mais um milagre de Deus, aquela comitiva vai passando, avistando uma lagoa. Pode ser a Rodrigo de Freitas, o lago da Pampulha, pode ser aqui o Chico Mendes, Ibirapuera, enfim, uma lagoa. Imagine, essas que você encontra aí no meio das grandes metrópoles. O ministro imediatamente pede para a comitiva, pare. Eis aqui um lago. Ele olha para o servo de Deus e fala, eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Não é, irmã? Graças a Deus pela sua vida. Aí o servo de Deus pergunta, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se creres com todo o teu coração, nada vai impedir esse momento. E o ministro da Fazenda, aquele importante político, aquela importante autoridade, concorda, realmente, verdade. Jesus é o Filho de Deus, eu creio de todo o meu coração, quero ser batizado. Então eles descem ali, vai imaginando a cena, aquela comitiva, ele desce da comitiva, está lá de terno, tudo, é o ministro e o servo de Deus, entram as águas. E aqui eu posso dizer uma coisa, Gideão, vou dar aqui até uma explicação, Gideão é a reunião de várias denominações, né? Não existe uma igreja, são várias igrejas, são pessoas de várias igrejas que se unem para esse trabalho dos Gideões, para esse trabalho missionário. Então a gente não discute doutrina, é proibido aos Gideões discutir doutrina, nós não discutimos doutrina, mas vou abrir uma exceção aqui, porque eu estou numa igreja batista,
e entendo que o batismo desse ministro foi por imersão. Então o servo de Deus entra com o ministro, né? Toda aquela declaração bonita que vocês veem constantemente aqui, né? Eu, como servo de Deus, declaro a você, ministro, ou Paulo Guedes, ou Fernando Haddad, ou seja lá quem for esse ministro, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu digo que foi por imersão? Porque o testemunho que eu recebi diz que neste momento eles sobem e subiram das águas. Se subiram das águas é porque estavam debaixo das águas. E sobem das águas e eis que o servo de Deus, o que acontece, irmã? Desapareceu. Uai! Olha que coisa sobrenatural. A irmã sabe desse testemunho, está vendo? Vocês todos sabem, né? Tenho certeza disso. Todos já mataram a charada, né? Eu estou falando, na verdade, de Atos capítulo 8. É quando Filipe encontra lá o ministro da fazenda de Candace, né? A rainha dos etíopes. E etíopes aqui não quer dizer que é da Etiópia, quer dizer que é da África. Não é a Etiópia como nós conhecemos hoje, mas sim de toda a região da África, né? É uma passagem muito interessante. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um fato. Tudo aqui é maravilhoso, tudo é sobrenatural. Mas o que me chama muito a atenção e está à parte do texto, isso é o que você traz no subtexto, é que aquele ministro tinha um pergaminho de Isaías em suas mãos. Estava lendo lá o capítulo 53. Alguém fez chegar a esse ministro esta palavra, né? Assim como chega esta aqui para as escolas, para os presídios, como chega essa aqui para os hospitais, para os profissionais de saúde, como você vê aqui nos hotéis em todo o planeta, né? Quantas pessoas aqui já não foram em pousadas, hotéis, já viram uma dessa? Uma dessa aqui, que comemorou os 200 milhões aqui no Brasil, só aqui no Brasil. Ou então uma dessa aqui que é pessoal, que é quando a gente faz o evangelismo pessoal, aí tete a tete mesmo, é uma coisa mais conversada, mais íntima, não é? Então, alguém fez chegar aquele ministro. Este é o trabalho dos gideões, fazer a palavra de Deus chegar às mãos de alguém. E não é a primeira vez que chega numa autoridade. É claro que ali não foi um gideão, né? Ali foi que os gideões, na verdade, fazem esse trabalho. Por isso que eu usei este modelo, este exemplo. Mas nós fazemos esse trabalho de fazer chegar. Você sabia que a rainha Elizabeth recebeu os gideões do palácio? Olha só que bacana. Várias autoridades pelo mundo já receberam as Bíblias das mãos dos gideões. Graças a Deus por isso. E essa igreja faz parte deste trabalho. Graças a Deus. Eu vou ler aqui um texto que ainda está em Isaías um pouco antes desse momento que nós lemos agora há pouco, que o pastor acabou de ler. Está em 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, vai repetir isso na carta aos Romanos. Diz assim um pouquinho antes: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Puxa vida, a Bíblia está viva em vocês aqui, né? Todos repetem, graças a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Aí Paulo repete exatamente esse trecho de Isaías. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aí Paulo faz uma advertência. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois o mesmo Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí Paulo faz a ressalva. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir,
Mas o engraçado é que não é o ouvir a palavra, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu vou acionar aqui vou ver se eu aprendi a usar isso aqui. Eu vou acionar um vídeo ali. Irmão, para mim fazer o vídeo funcionar é só tocar mais uma vez? Só repetir. Então nós vamos assistir um vídeo que vocês vão ver a importância, além de ouvir, de ler realmente a palavra de Deus, como foi o caso do ministro. Tudo começou em 1992, quando eu recebi o Novo Testamento de Os Gideões, no início do Colégio Técnico Dr. Leandro Francischini, em Sumaré. Esse aqui é o Novo Testamento que eu recebi em 92, ainda tenho ele. Ele está todo rabiscado por dentro, porque eu lia bastante. Eu comecei a ler e a estudar aquele livro de uma forma mais atenta, querendo saber, querendo conhecer mais a respeito deste livro. E foi a partir daí que o meu interesse pelas coisas de Deus começou. Até então não tinha interesse algum por religião, não era religioso, não gostava disso, mas a partir deste momento tudo começou a mudar. E dois colegas em especial que trabalhávamos juntos começaram a me ajudar neste momento. Aquilo que eu lia e não conseguia compreender, eles passaram a me explicar. Antes eles vinham me evangelizar e eu não gostava, a gente brigava muito, mas a partir daquele momento tudo mudou. E eles passaram a me explicar aquilo que eu não conseguia entender do que eu lia. E em janeiro de 1993, nós recebemos na casa dos meus pais a visita da minha tia, vinda do Recife, a tia Maria. E ali eu descobri que ela fazia parte da Igreja Batista e começou a me ensinar ainda mais a respeito das coisas de Deus. Ela perguntou onde tinha uma igreja e eu levei a uma igreja batista próximo da nossa casa. Ela foi a primeira vez, eu deixei-a lá e voltei para buscá-la. Na segunda vez que ela foi, ela já me convidou para ir, eu fui e nunca mais saí, né? Em março de 93 eu entreguei a minha vida a Jesus e tudo mudou de fato na minha vida. A partir dali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, eu procurei me aprofundar mais nas coisas de Deus, fui discipulado e comecei a me envolver com a obra do Senhor. O que eu deixo aqui é um obrigado aos Gideões por tudo aquilo que vocês fazem, pelo ministério que vocês fazem, este ministério tão lindo e que produz sim frutos. Muitas vezes a gente não consegue ver estes frutos, mas os frutos existem, acontecem, então não desistam do trabalho de vocês, continuem firmes nessa obra, porque não é vão o trabalho de vocês no Senhor. Continue a distribuir a palavra de Deus, porque ela tem sim alcançado corações e tem sim feito mudança em vidas, assim como fez na minha vida. Graças a Deus. Antes de falar especificamente deste pastor Luiz, a fala dele no final aqui me trouxe à lembrança um fato incrível. Ele falou que nem sempre nós vemos os frutos. Os Gideões, vocês vão ver algumas fotos, eles fazem serviço com alegria. Com alegria. Você vai ver, quando ele dá aquele presente, porque a gente chega assim para as pessoas, isso na rua, enfim, principalmente na escola, né? Aceita um presente. A gente só fez isso, é só isso. A gente faz isso, isso nos dá uma alegria muito grande, mas nem sempre nós somos bem recebidos, como Paulo disse, mas nem todo mundo quer saber. Às vezes nós somos até desprezados. Às vezes a pessoa que recebe faz isso. Só que o Novo Testamento encontrado na lata do lixo produz efeito. Vocês sabiam disso? Tem testemunhos de pessoas que encontraram o Novo Testamento na lata do lixo, resgata aquele Novo Testamento, passa a ler e se converte. Vocês acreditam nisso? Tem testemunho isso registrado. É sério. Então é um negócio encantador. Tem testemunhos desses aqui que no presídio a pessoa arranca a folha para fazer cigarro de maconha. Só que, de repente, ele para. Alguma coisa chamou a atenção dele, aquela folhinha que ele ia rasgar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E pronto, fala, não, peraí, não vai rasgar mais não, daqui, me interessou isso aqui. Percebem? Então a gente, não, às vezes, não vê o fruto imediato. Aquilo pode demorar anos. E muitas vezes, no Novo Testamento passa de mãos em mãos dentro da mesma família. Então não é só uma pessoa, aquilo vai se multiplicando. Enfim, a palavra de Deus é incrível, porque ela faz assim um trabalho enorme, extenso, permanente, eterno, não é? Agora, falando especificamente, voltando ao pastor, o que eu quero chamar a atenção nesta manhã para você, esse é o foco da nossa mensagem aqui hoje. Você reparou que ele tinha amigos no colégio, no trabalho, que falavam para ele de Jesus. O que ele fazia? Desprezava, brigava, criava encrenca, rejeitava, não queria saber. Enfim, ele ignorava aquilo, ele não queria saber daquilo. Aquilo para ele era ruim. Mas de novo vocês vêm falar de Cristo, de novo vocês vêm falar, eu não quero saber disso não, isso é para vocês. Tá? Vai curtir sua fé para lá, né? Não vem falar isso aqui comigo. Só que um dia ele recebeu um desse. Então é isso que eu chamo a atenção para você. A diferença entre você ouvir alguém falando e você ter seu contato direto com a palavra. Foi mais ou menos a experiência do ministro. O ministro da Fazenda tinha ali uma leitura, ainda que ele não entendesse completamente. Ele lendo é uma coisa diferente dele ouvir. Então esse pastor, gozado, para quem rejeitava a palavra de Deus, ele passou a ser pastor, passou a ser um pregador da palavra. Ele é de Sumaré, esse pastor Luiz. Então, a partir do momento que ele teve um Novo Testamento, que no caso foi dos Gideões, poderia ser de qualquer outra pessoa, mas é dos Gideões, então ele passou a buscar nos colegas, que ele já sabia que tinham interesse em falar da palavra, aí buscou explicações com esses colegas. Então, os colegas que ele rejeitava passaram a ser parceiros dele para o estudo da palavra de Deus, para o melhor entendimento. Então, ali ele tem a sua carreira, entrega a sua vida a Cristo e se torna um pastor. Nós temos aí agora uma telinha dos Gideões. Eu vou oferecer a vocês alguns dados, né, alguns números dos Gideões a partir de agora. Você está vendo aí, provavelmente, uma foto que foi para eternizar esse momento. Eu duvido que eles tinham lá uma câmera no momento que isso ocorreu. Isso é John Nicholson e Samuel Hill, no Bosco Bell, no hotel onde eles se conheceram. São os fundadores, são os primeiros Gideões. São eles que fundam os Gideões, ao lado de um terceiro homem. Isso está em 1898. Aí nós vamos para 1899, eles conhecem esse terceiro homem que está ali totalmente à esquerda. Tinha que ser um William, claro, William Knights. Então você tem lá John Nicholson, Samuel Hill e William Knights, os três fundadores. Olha só, a partir de 3 pessoas, hoje são mais de 200 mil em todo o mundo. 3 pessoas. Veja só o que aconteceu. Então, esses são os fundadores. Essa pessoa é importante. Não fiquem com ciúmes, porque ele é da igreja presbiteriana, viu? Não fiquem com ciúmes. Esse reverendo Borkerhaupt, a partir dele teve a ideia da parceria da igreja com os Gideões. Porque, inicialmente, os Gideões só queriam trabalhar nos hotéis, porque eles entendiam que os comerciantes, viajantes, né, os comerciantes de então, viviam sob risco quando estavam no hotel. É fácil a gente imaginar isso, principalmente nós homens. Você está em outra cidade, está longe da sua casa, está num hotel, está num lugar que ninguém te conhece, então as tentações são muito grandes. E quem sabe, e quem domina as tentações também sabe disso. Sabe que naquele meio essas coisas acontecem. Então ali eles passam a fazer um bloqueio, uma defesa, uma estratégia de defesa. Vamos deixar uma Bíblia nos hotéis, né? Então, inicialmente, a ideia era essa. Só que, em contato com esse senhor aí, esse reverendo fala, a igreja, ele sugere, a igreja sugeriu participar do financiamento destas Bíblias para os Gideões. É aí que nasce a parceria das igrejas com os Gideões, porque a igreja entende, então, que os Gideões estão a serviço exatamente da proclamação do Evangelho junto às igrejas. Por isso, um dos braços missionários da igreja. Aí você vê, em 1908, exatamente, uma série de já um bom número de Gideões com suas Bíblias para distribuírem nos hotéis. Tudo isso está disponível na internet, aí no Facebook dos Gideões.
Olha aí um exemplar em 1926. Olha como a gente evoluiu bastante, né? Olha, compara ele com esse aqui. Olha que bacana. Né, Maria? Isso devia ser excelente naquela ocasião, né? 100 anos atrás, aproximadamente. E agora nós vamos assistir um testemunho deste aqui, ó, do evangelismo pessoal. Chamo sua atenção agora para o evangelismo pessoal com este Gideão. Vai estar a identidade dele aí durante o vídeo. É sempre um prazer poder compartilhar da poderosa ferramenta que nós temos, que é o Novo Testamento, para falarmos de Cristo. Como Gideão Internacional, nos últimos 22 anos, tive o privilégio de poder distribuir muita palavra de Deus. Mas o evangelismo pessoal nos últimos 2 anos, desde quando nós entramos nessa pandemia, fez com que meu amor pelo ministério aumentasse muito mais. Porque eu pude compartilhar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, dando de presente a todas as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho para falar de Jesus. Essas pessoas todas que eu encontrei, é o garçom, é uma camareira no hotel que eu tive, é a pessoa que abastece o meu carro, é um gari que está limpando a rua. Você poder encontrar uma pessoa, falar de Jesus para ela e entregar esse Novo Testamento é algo que enche o nosso coração de alegria. A minha experiência pessoal, usando da minha profissão, eu sou um cristão que é advogado, mostrando para as pessoas em todas as oportunidades que eu tenho. Eu tive num júri, eu sou advogado criminalista, e quando terminou o júri, toda a equipe, promotor, juiz, os outros advogados que participaram, todos os servidores, inclusive os policiais da escolta, eu tive a oportunidade de conversar com eles e presenteá-los com o Novo Testamento. Então você que quer ser Gideão, eu quero dizer para você, venha compor conosco esse ministério. Você que ama almas, ser Gideão é amar as almas perdidas. Abençoe a vida das pessoas. Vamos ganhar almas para Cristo. É isso que eu faço na minha profissão como Gideão Internacional e como uma pessoa que é apaixonada. Meus irmãos, nós estamos juntos há mais de 120 anos e queremos permanecer muito tempo juntos. O tempo é agora. Nós, como Gideões, temos o privilégio de semearmos a palavra de Deus. Seja no lugar que você trabalha, no meio da tua família, nas pessoas dos seus amigos de trabalho e principalmente as pessoas que Deus coloca no teu caminho. Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar firmes até o céu. Amém. Graças a Deus. Vocês viram tanto nesse testemunho como naquele exemplar velho de 1926, tinha um texto ali ao lado que falava da Covid-19. Não sei se vocês repararam nisso. Ali foi chamada a atenção porque os Estados Unidos ficou feliz que distribuiu milhares de Novos Testamentos, mesmo durante a pandemia. Vocês lembram, estava tudo fechado. Como é que a gente vai distribuir? Mas eles distribuíram. Só que, para variar, foram superados pelo Brasil. O Brasil, durante a pandemia, vocês não acreditam, distribuiu mais de 1 milhão de Novos Testamentos, através de uma estratégia de testemunho pessoal. A sede distribuiu 1 milhão, disponibilizou 1 milhão. Geralmente, isso aqui o Gideão ele tem que financiar, ele mesmo financia. Por estratégia da pandemia, a sede liberou graciosamente, de modo que nós distribuímos 1 milhão de Novos Testamentos naquele período da pandemia. Uma estratégia muito grande. Eu falei das pessoas famosas, né, autoridades que recebem o Novo Testamento. Você está vendo aí o Bush, né, recebendo os Gideões. Isso é uma reunião, é uma cena muito comum. Quem já viu o Gideão na rua, é isso que acontece. Um pouquinho antes da distribuição começar a acontecer, ou logo após, nós fechamos uma rodinha ali, fazemos uma oração para a distribuição. Vocês reparem que eles estão com Novos Testamentos de distribuição comum, o azul acima, e o vinho logo aqui abaixo nas costas, né? Então, o Gideão leva isso muito a sério, o tipo de distribuição correta para cada situação. Aqui nós temos alguns números, eu vou ver para cá, que lá eu não consigo enxergar. Isso já está desatualizado, tá? Você vê que é de maio de 2021. Como eu disse, eu estou trazendo aqui um relatório, uma prestação de contas. No mundo, nós somos aí mais de 240 mil Gideões e auxiliares. No Brasil, perto de 15 mil pessoas, você está vendo aí. São 754 campos aqui no Brasil e no mundo todo mais de 12 mil campos. O que é o campo? É a reunião local das pessoas para esse trabalho de oração, de testemunho, de distribuição. Mais de 200 países, 109 idiomas, e o preço ali hoje é R$ 4,50. Infelizmente, eu não sei que inflação doida é essa, hoje já chega a R$ 4,50 o valor de um Novo Testamento. Aí alguns modelos, né, eu já mostrei para vocês, não há necessidade, mas chama a atenção que é do mundo todo ali, né? Aí o testemunho pessoal, um braço estendido da igreja, onde nós trabalhamos,
temos escolas e universidades, hotéis, prisões, nas Forças Armadas. Adorei essa foto, é a alegria desse soldado aí recebendo a palavra de Deus, coisa linda. Quem assistiu aqui o Sniper? Alguém assistiu? Lembra do Sniper, do Novo? Assistiu lá também? Não, o Novo Testamento salvou a vida dele, né? Isso não é fato isolado, viu? Aqui na América do Sul já tivemos um soldado também que recebeu tiro. O Novo Testamento amorteceu a bala no bolso. O Novo Testamento no bolso do uniforme do soldado. Aqui várias situações. Pode ver que quando é a situação fora, já é o testemunho pessoal. O antigo pessoal era um lilás e o marrom hoje é o vinho para todos, né? Aqui a Silvana, aqui embaixo à direita, a Silvana, ela é a presidente estadual e é do nosso campo aqui em São Caetano, tá bom? Aqui junto com o médico ali. E o Toninho é nosso presidente estadual, tá? Todos aqui acho que devem conhecer, também é do nosso campo. O campo de São Caetano, veja só, teve uma época que nós tínhamos o presidente nacional, presidente estadual, enfim, todos do campo de São Caetano. São 700 campos, veja só. E o campo de São Caetano é que produz geralmente a liderança tanto estadual como nacional. Impacto mundial. Agora a gente vai ver algumas cenas pelo mundo, né? Estados Unidos, Chile, Tanzânia, Espanha, Quênia, Botsuana, Uganda. Olha que alegria os estudantes recebendo na escola. Você participa disso. A sua igreja participa disso. Aí, Malawi, Rússia, Indonésia, México, Panamá, Guatemala, China. China! Dá para acreditar. Glória a Deus, né? E aqui as regiões, imagine você distribuir no Amazonas, na região amazônica. Tem Gideão que pega canoa, fica horas no rio, para chegar num vilarejo, muitas vezes, para distribuir meia dúzia de Novos Testamentos, mas ele faz isso feliz da vida. É você chegando nos cantos mais distantes do nosso país. Aí, Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, enfim, Brasil todo. E aqui agora eu vou falar alguma coisa específica do nosso campo, né? Que a gente está falando de coisas tão genéricas, né? Do mundo todo. Veja alguma coisa. Isso aqui, quem conhece o Dino Milani aí? Vocês conhecem, né? Todo mundo conhece o Dino Milani. A gente vai ver alguma coisa de São Caetano e de São Paulo, na verdade, tá? A gente participa de várias ações. Olha, isso foi uma ação recente, isso é uma blitz na Zona Leste, foram distribuídos 40, ali está 50 mil, mas 49.500 é o número exato. 49.500 Novos Testamentos foram distribuídos entre outubro e novembro numa blitz da Zona Leste. A Zona Leste era uma região, eram bairros que estavam meio esquecidos, distribuição pequena, campos fracos, por isso que essa reunião com vocês aqui é importantíssima para fazer. Veja, São Caetano, como eu disse, é próspero, produz liderança, mas existem campos que não é assim. Existem campos fracos, com poucos membros. Então, o nosso excesso vai para esses campos. Nada é centralizado, nada do campo fica para o campo. Tudo volta para a sede redistribui. Então, a nossa participação em outros campos é muito importante, como foi o caso aqui na Zona Leste. Ali é o estoque, estava na igreja presbiteriana, 70 mil Novos Testamentos, eles carregando. Aqui alguns campos representados, porque não foi só o campo de São Caetano, foram vários campos que se uniram. Tem gente que veio de Taubaté para participar dessa blitz aqui na Zona Leste, para você ter uma ideia. Vocês conhecem esse senhor aí? Olha o bonitão aí. Ali ele está ao lado de uma professora nessa blitz da Zona Leste. Olha lá o que eu te falei, a entrega, né? A pessoa chega, olha, um presente para você. E no caso do irmão Moisés, especificamente, ele vai além desse presente. Ele geralmente explica, abençoa realmente as pessoas que ele está entregando. O Cangani, vocês devem conhecer também, né? O Claudemir, ali o Décio. Ao lado, a gente está em frente a um batalhão ali da polícia. Mais um pouco do estoque, a logística como é feito, carrinho, carrega, tal. Ali em frente uma UBS, com as auxiliares, está lá a minha esposa, Ana Maria, que é presidente dos auxiliares aqui em São Caetano, a Ivana, que foi a esposa do presidente nacional, né? E ali também, junto à Polícia Militar, fomos muito bem recebidos na polícia. A polícia dá realmente um carinho para o nosso trabalho. Aqui eu acho essa foto muito impressionante, porque eles estão uniformizados, eu gostei disso. Essa pessoa, esses dois mesmos, são de Taubaté, para vocês terem uma ideia. Essa é a Faculdade Cruzeiro do Sul, aqui na Zona Leste. Aqui tem um comilão, eu tenho que denunciar, né? Não posso. Aqui é uma festa local, tá?
mensalmente, uma vez por mês, nós nos unimos para uma comunhão, uma reunião de comunhão, de traçar alvos, traçar projetos. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Para você participar, para você vir, você saber onde você está entrando. Uma vez por mês você vai ser convidado a participar de uma reunião como essa. No final lá a gente junta um pouquinho de salgado, um pouquinho de doce, uma bebida e pronto, participa. É uma reunião muito gostosa, é o que os gideões fazem. Você conhece ali? Ali vocês estavam vendo o Roberto Marinho, né? Por que o Roberto Marinho não está aqui hoje? Fala para mim. Vocês sabem que o Roberto Marinho é vice-presidente do campo aqui em São Caetano. Então, hoje ele está falando para a igreja Nova Vida, antiga batista ucraniana, lá com o pastor Kenji. Ele está fazendo esse trabalho que eu faço aqui, ele está fazendo lá. Por isso que ele não está aqui com vocês hoje, nem ele, nem a Mari. Ali você vê o Davi, a Silvana, que eu falei, que é a presidente estadual, Décio, Jandira, a Ivana, Carlos Pavarini e Silvana Pavarini, da Igreja Presbiteriana na Fundação, e esse que vos fala ali com a camisa do Brasil, que, se eu não me engano, era um dia do jogo aí. Agora, aqui eu repeti essas fotos só para você comparar. Não é interessante? Mudou o ano, mudou o lugar, mas é do mesmo jeito. O que eles faziam lá, perto de 100 anos atrás, nós estamos repetindo. São 123 anos desse trabalho. E agora, especificamente, vou trazer para vocês algo de São Caetano mesmo, ainda que tenha coisa, São Caetano é responsável pelo município, por toda a cidade, mas também por parte da Zona Leste, Sapopemba, até em Amelo ali, aquela área, toda essa área nós cobrimos pelo campo de São Caetano, tá bom? Então, tem algumas fotos, e eu estou encerrando já, e aí tem um depoimento, vocês vão ver o trabalho do Dino, para que vocês tenham uma ideia como é que é o Gideão. Tem Gideão que está há 50 anos no campo, vocês vão ter uma ideia disso agora. Vocês vão ver, prestem atenção, procurem ouvir o que o Sandro fala aqui. Ele vai falar na Escola Moura Branco. Primeiro tem umas fotos, né, da distribuição, daqui a pouco vai ter o áudio com vídeo. Aí o José Chedia aqui lá, o Moisés Gomes está lá no Chedia aqui também, no São Lucas. Aí já é Sapopemba. Orando com a diretora da escola, a diretora da escola pediu oração. Veja só que importante. Aí já é Vila Alpina. Olha o Dino aí. À noite, inclusive. O irmão Toninho geralmente participa mais à noite, que é quando tem disponibilidade. Aí no hospital da Vila Alpina. Um dia impressionante. Aí foram mais de 1000 novos testamentos nesse dia, debaixo de chuva e tudo. Mais de 1000 novos testamentos nesse dia foram distribuídos aos enfermeiros, médicos, toda a equipe lá de saúde. Agora que eu peço a atenção de vocês. Olha o Dino entregando ali. A menina lendo bem na hora que ela recebe. Uma alegria isso. Estou aqui com o Sandro. Oi, Sandro. Estamos na Escola Moura Branco. Olha o testemunho que o Sandro conta aí pra gente. Sandro, como é que foi a tua primeira Bíblia? Você já recebeu uma Bíblia de Gideões, é isso? Já. Eu tinha 8 anos de idade e estudava no Padre Luiz Capra, quando esse senhor aqui do meu lado me entregou minha primeira Bíblia. Dá para acreditar nisso? O Dino já estava lá. Já estava lá. Já faz algum tempinho, E né? depois eu recebi da mão dele também, quando eu estava fazendo tiro de guerra na Rua Maranhão. E você diria que a leitura desse Novo Testamento te ajudou de alguma forma? Em tudo, em tudo. Deus é tudo na minha vida. Agradeço Ele todos os dias. Amém. Foi a primeira Bíblia dele, inclusive, de hoje Deus. Tenho guardado ela em casa até hoje. E o Dino participou disso, hein? Participou. Sandro, muito obrigado. Eu que viu? agradeço. Graças a Deus pela sua vida, obrigado pelo seu testemunho. Dino, parabéns, hein? Deus abençoe ainda mais. É isso aí. Graças a Deus, gente. Tá encerrando. Aí aos números de Gideões, perto de 2,5 bilhões de Bíblias distribuídas nesses 123 anos. E aqui é o apelo que a gente veio fazer no dia de hoje. Além de agradecer, né, só temos a agradecer a PIB de São Caetano, mas que vocês continuem orando pelo ministério. Essa é o nosso primeiro pedido. Orem, por favor, pelos Gideões, pela distribuição da palavra de Deus,
que cada vez está mais difícil, cada vez é mais recusada, as portas estão se fechando. Então, que a gente tem estratégia, que o Brasil, né, tem mistério por aí nos próximos anos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que a gente continue tendo a liberdade de ofertar a palavra de Deus. Você pode participar financeiramente. E aí nós temos uma estratégia muito tranquila, chama-se Amigos dos Gideões. Você talvez, alguém aqui já participe do Plant. O Plant foi extinto para a pessoa fora dos Gideões, para quem não é Gideão. Então, hoje ele chama Amigos dos Gideões. Então, a partir de R$30, isso pode ser uma contribuição única ou uma contribuição frequente, fica a seu critério. Mas se você puder contribuir, Amigos dos Gideões não vai dar dinheiro agora para nós, é anotado, ou Moisés, ou a Ana, ou eu, estaremos anotando só o seu nome e seu telefone, é só isso, só nome e telefone. A sede de Campinas, nossa sede fica aqui em Campinas, vai entrar em contato com você e te explicar como é que dá todo esse processo. É lisura total, completa, é bem tranquilo, para que você possa ofertar. A tua oferta é que gera a impressão de Novos Testamentos. Para que você tenha uma ideia, 60% do que nós fazemos ainda vem do exterior. O Brasil não tem a suficiência, ainda não atingiu a suficiência. E por que é importante atingir a suficiência? Para que outros países, veja bem, estamos falando do Brasil, imagina países mais pobres como é a situação. E eles são ainda mais carentes da palavra. Então, se a gente consegue aqui suficiência, esse recurso que vem para cá vai dirigido para outros países, ok? Então, se você puder participar, por favor, fale conosco e participe, seja amigo do Gideão. E também novos membros. Estou aqui hoje convencido de que teremos aqui um Gideão ou uma auxiliar para compor o campo de São Caetano, estar junto conosco nas reuniões. Por favor, saiba detalhes de como participar, esteja conosco, seja um Gideão, seja uma auxiliar. Tem um aplicativo dos Gideões para você utilizar. Essa é a tela atual dele, tá? Então, ali você tem uma série de informações. É só colocar Gideões na Google Play Store, você baixa o aplicativo, tem leitura bíblica, etc. Tal, e como não quiser falar com a gente, tem como doar ali para Amigos dos Gideões através desse aplicativo também. As redes sociais estão disponíveis, mas se você põe Gideões Internacionais, não tem como errar. Procure sempre por essa lamparina, porque existem outros grupos com este nome também, tá bom? O Gidcast é mais os testemunhos, e aqui a nossa gratidão encerrando esse período de mensagem. Eu só vou abrir aqui só para o Moisés. Eu sei que a igreja vai orar por nós, e a gente vai agradecer muito por isso, mas agora o Moisés, nosso irmão Moisés Gomes, vai estar orando em gratidão por esta igreja, em gratidão por esse trabalho. Por favor, Moisés, a oração de nós para vocês. Graça e paz, irmãos. Eu comecei a Gideões há mais ou menos uns 35 anos, fiquei uns anos afastado, infelizmente, né? Inclusive os Gideões se reuniam na minha empresa, fiz fazer parte de uma outra sociedade, que aparentemente é muito bom, mas não era. Não deixei de ser cristão, mas foi um período que eu fiquei fora e fez falta para mim. Para mim fez falta. Eu começo a ouvir tudo isso que os irmãos ouviram, eu não tenho como não me emocionar. Portanto, irmãos, nós queremos agradecer. Como membro da PIB, eu quero agradecer todos vocês que contribuem. E sempre que o pastor Neto coloca a relação das parcerias, está lá os Gideões Internacionais. Querido Deus, nosso Pai Celestial, como é bom estarmos aqui com os nossos irmãos na Tua presença, Senhor, cultuando ao Senhor, depois dessa escola dominical que participamos. E esta palavra que nós acabamos de ouvir, Senhor, é um ministério, Senhor. Nenhum ministério, se não for aprovado pelo Senhor, alcança tantos países, 200 países, mais de 120 anos. Obrigado, Senhor, por ser membro dos Gideões. Que o Senhor esteja tocando no coração de alguns dos meus irmãos aqui, que possa vir fazer parte conosco, porque nós precisamos de mais pessoas nesse ministério. Muito obrigado por essa palavra explicada tão claramente, Senhor. Muito obrigado por esse momento que a igreja permite de estarmos aqui falando sobre os Gideões. Continue abençoando o Senhor Pastor Neto, Pastor Wagner, os demais pastores, e esta igreja que
com tanto carinho, Senhor, tem uma missão missionária como poucas igrejas têm. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos agradecidos, Senhor. Abençoe os gideões, abençoe as auxiliares, que é o nosso braço direito, Senhor. No bondoso nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor.